Prezado Maurício, eu vou lendo a carta e a gente já vai explicando. Já venho há muito tempo tentando entender o que fazer para dar um rumo positivo à minha vida. Já gastei dinheiro com algumas terapias alternativas, horas em terapia convencional e muita energia com longas crises de choro e por enquanto nada adiantou. Vamos ver o que é esse nada, né? Vamos entender o que está acontecendo com ela. Apesar de não ter vivido desgraças, o que passei bastou para me tornar uma pessoa cansada, resignada e depressiva. Então aqui ela já nos dá pista. Ó, ela está cansada, né? Ela está resignada e ela está depressiva. Ela está, pelo que ela está colocando aqui, ela está depressiva também. Quanto mais procuro, mais me canso, pois nunca acho. Já tive sucessos. O número de fracassos, porém, sempre foi muito maior. E isso foi minando minha confiança. Hoje, não consigo mais repor as minhas forças. Então, ela fala muito de cansaço, né? Perceberam? Ela fala muito de forças, de fracassos, que ela perdeu a força, que ela está desanimada. Será que a reprogramação biológica me ajudaria? Olha, Débora, vamos tentar entender, né? Vamos tentar entender se a gente poderia te ajudar. Eu preciso entender mais sua carta, tá bom? Então vamos lá? Vou colocar resumidamente as características da minha pessoa e da minha história. Então vamos lá. Minha mãe, com quem ainda tenho contato, sempre muito nervosa, lutando muito para seus objetivos, impulsiva, ansiosa, complicada, controladora, pouco carinhosa, porém muita lutadora, cheia de energia e empreendedora. Vamos parar aqui, vamos lá, vamos parar aqui para a gente conversar um pouquinho. Então aqui ela fala da mãe. Minha mãe, com quem eu ainda tenho contato, sempre muito nervosa, impulsiva, ansiosa, complicada, controladora, pouco carinhosa. Então aqui a gente já vê ela fazendo vários julgamentos à mãe, né? Várias análises à mãe, vários julgamentos. Então, o quanto isso logo de cara, né? Eu nem entrei em maior detalhes aqui da carta dela ainda. Mas o quanto isso pode estar dificultando já o sucesso dela. Vamos lá. A carta dela é um pouco grande, então eu vou não correr, mas eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico, tá? Que senão a gente não dá tempo. Meu pai, com quem não tenho mais contato, ausente, egoísta, grosseiro, ignorante, colérico, porém sem vícios como fumo, álcool e jogos. Bom, olha que interessante, né? Olha como ela julga. Meu pai que é isso, é egoísta, é grosseiro, é ignorante, é colérico. Então ela cria alguns adjetivos, ela coloca muitos adjetivos para os pais. Já dá para a gente entender que essa mãe é muito complicada, essa mãe é muito controladora, esse pai é muito egoísta. Então, da onde veio a vida dela? Se eu pudesse perguntar para você, Débora, com certeza você iria querer outros pais. Né? É o que está acontecendo aqui, pelo que a gente lê. Então, se eu pudesse falar assim, quer trocar de pai? Talvez você falaria, eu queria. Quer trocar de mãe? Eu queria, né? Se isso fosse possível. Tá? Então, aqui nós já temos um problema bem sério, tá? Bem sério. Bom, meu irmão, 2 anos mais jovem, grosseiro, colérico, ainda mais que o pai, estúpido, nutre uma aversão enorme a mim. Todos dizem que ele tem baixa autoestima e grande ciúme de mim, pois, segundo a minha família, eu venci na vida e, segundo ele, sempre fui a queridinha da família. Nosso contato é praticamente inexistente. Eu saí de casa aos 19 anos, vim para a Europa, onde moro até hoje. Casei, tenho 2 filhos rapazes de 21 a 25 anos. Então, antes de eu continuar, me chama muita atenção o como ela distribui os adjetivos de forma categórica, né? O como a Débora está viciada em analisar os outros e colocar os adjetivos nos outros, né? Então você vê que realmente, Débora,
parece que você carrega uma dor muito grande. Isso pode estar limitando realmente o teu sucesso, tá? Vamos lá. Aqui fiz o melhor possível para me estabelecer na sociedade e na profissão. E, é claro, cuidar da família. Muito bem. Meu relacionamento com meu marido estrangeiro sempre foi difícil. Resumindo bastante, ele tem a personalidade passivo-agressivo. Fiquei sabendo em terapia. É um homem íntegro, cordial, provedor, porém muito distante e fechado. Depois de 22 anos de casado, procurou outra num portal de sexo e nos separamos. Olha só, olha só. Então nós já temos aí um primeiro fracasso da Débora, né? Primeiro fracasso que é o próprio casamento dela. O casamento dela que já vinha difícil, porque era um homem fechado, um homem muito calado, ela coloca aqui, aí acabou se envolvendo com outra num portal de sexo e resolveu se separar da Débora. Muito bem. Me contaram que esta prática já havia sido feita algumas vezes durante o casamento. Por acaso, caiu nas minhas mãos uma carta dele a uma conhecida na qual dizia que já desde o começo do casamento percebeu que não tinha a mínima vontade de continuar casado comigo, mas que resolveu deixar para lá e dedicar seu amor ao nosso filho mais velho, que tinha acabado de nascer. Meu relacionamento com o meu filho mais velho sempre foi muito difícil. Este nunca quis respeitar regras, principalmente as minhas. Houve muitos conflitos, pois o pai sempre passava a mão na cabeça dele. Quando eu me separei, há 8 anos, eu não sei se ele tinha 8 anos aqui, não ficou claro para mim, ele ficou com o pai e disse que o pai tinha feito certo em procurar outra, já que eu sempre fui uma esposa horrível. Quer dizer, eu ouvi isso de um filho, né? A gente precisa lembrar que ela ouviu isso do filho. Há 6 anos, ele me visita quando é necessário, 2 vezes por ano no Natal e no aniversário. Apesar da grande dor que sinto, dou graças a Deus por eu ter conseguido não cobrar e deixar ele fazer como ele queria. Meu relacionamento com meu filho mais novo é bem melhor, mais saudável. Voltou há pouco de um voluntariado de 1 ano na África e agora iniciou seus estudos na universidade, a 700 quilômetros daqui. Então, moro sozinha. Caramba, vamos fazer uma leitura até aqui, né? Então, ela teve uma traição fortíssima. Isso sempre é uma dor muito forte para a mulher, né? Ela teve uma traição e perdeu o filho, né? Entre aspas, né? O filho mais velho se revoltou contra ela. E por que às vezes um filho se revolta contra os pais? Porque ele está em ressonância com alguma coisa que está mal resolvido, tá? Essa criança, ela não sentou e escolheu virar e falar assim, eu não quero você, mãe, eu te rejeito. Não é assim, existe um lado oculto que está atuando nesse menino. Né? Existe algo além do aparente que está atuando nesse menino. Tá? Então ele não está tendo essa força de tomar a mãe. Né? Ele saiu de repente em defesa do pai e por algum motivo não está tomando a mãe. Olha que interessante. Aqui me cabe uma interpretação, uma colocação. Né? Vou provocar vocês nesse pensamento. Mas olha que interessante, a Débora, ela quer que o filho aceite ela, mas ela também não aceita a mãe dela, entendeu? Você viu o que ela colocou aqui? A mãe, ela tem um pouco mais contato, mas é uma pessoa complicada, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa, né, cheia de energia, empreendedora, mas muito impulsiva, mas... de uma certa forma, eu queria entender, a Débora também teve alguma dificuldade de aceitar a própria mãe dela. Olha que interessante, né? E agora ela tem um filho, o mais velho, que se revolta contra ela. Por que será? Essa é uma pergunta que fica no ar aí, né? É bem desafiador, tá? Vamos continuar aí. Tive que mudar de apartamento 3 vezes em 2 anos. Um pesadelo. E pensando que ia tudo dar certo dessa vez. O dono, que mora no prédio,
se mostra como um velho esclerosado e com tendências nazistas. As pessoas me aconselharam a procurar um advogado, pois o que ele faz é impossível de aguentar. Quando eu fiquei sabendo de uma cláusula especial no direito da locação, gelei. Eu posso ser posta na rua num prazo de 3 meses e sem citação do motivo, mesmo que eu não tenha feito nada de errado. O advogado me aconselhou já ir procurando outro apartamento e não enervar o homem. E não causar como é que fala? Provocar, né? O senhor, porque o senhor está meio fora da casinha, né? Mas veja, a pergunta não é o senhor. A gente sabe que o senhor está fora da casinha. Mas a pergunta, Débora, é por que você atraiu, né? Por que você está atraindo tudo isso para você, Débora? Se você tivesse aí para a gente conversar, hein? Eu queria te perguntar, por que é que você está atraindo tudo isso? Por que é que um filho se revoltou contra você? Por que é que você foi arrumar o dono do teu apartamento? Por que é que você foi atrair um homem desse, né? Olha isso. Essa é a pergunta. Enquanto você ficar jogando só a culpa nos outros, é porque meu filho é assim, que minha mãe era assim, que meu pai era assim, porque o fulano é assim. A Dani, ó. A Dani Cristina. Doutor, obrigado pela consulta de hoje. Estou me sentindo muito melhor. Que bom, Dani. Foi muito legal, né? Foi muito legal. Obrigado pela sua confiança. Eu que sou feliz, tá? Obrigado pelo teu depoimento, né? De ter vindo aqui e dado esse depoimento, tá bom? Obrigado. Então, veja que a pergunta é, enquanto nós, por isso que eu falo que as nossas histórias são parecidas, enquanto a gente passa por alguma adversidade, a gente passa por algum problema, e eu fico olhando só para o outro, vai ficar bem complicado. Bem complicado, tá? Claro que aquele que errou, o marido dela traiu ela, não foi? Acabou com o casamento. Aí a pergunta, por que você, Débora, arrumou um homem desse? Tá? Mas aí, às vezes eu falo isso, aí vem uns grupos de mulheres e falam assim, não, mas aí você está querendo agora, eu fui traída e você quer pôr a culpa em mim porque eu fui traída? Aí não entende nada do que eu falo, né? Mas assim, eu não ligo, tá? Vamos devagar, né? Porque as pessoas estão inconscientes e as pessoas inconscientes não sabem nem interpretar as coisas, né? Tem dificuldade de interpretar. Então a gente respira fundo, tem paciência e vamos seguindo. Eu não estou falando que ninguém tem culpa. Você, mulher que foi traída, você não tem culpa de nada. Não existe culpa em nada, beleza? Só que você precisa olhar para a sua fatia de bolo. Porque se você não olhar para a sua fatia de bolo, a chance de você ser traída de novo vai ficar constante. E aí daqui a pouco você vai entrar igual essa mulher aqui, a Débora, você vai entrar num colapso nervoso. Por que você está atraindo tantas confusões para a tua vida? Tantas confusões com o homem. Porque com tanto homem, por que você foi arrumar um cara calado, que não conversa, que te traiu? Não é? Não é curioso? Então vamos sair dessa historinha infantil de culpa. Ninguém está culpando ninguém, não. Só que todos nós temos responsabilidades. Um relacionamento é feito a dois. Ninguém sai de santo, ninguém é bandido ao extremo e ninguém é santo ao extremo. Ou a gente assume uma responsabilidade da nossa parte. Por exemplo, vou te dar uma pista. Uma das coisas que já está na cara para mim aqui, olha que interessante. Uma das coisas que já está na cara para mim aqui, da Débora pela experiência que eu tenho, é o seguinte: quem foi o primeiro homem da vida dela? Quem deveria ter sido o primeiro homem da vida da Débora? Bom, o pai. O primeiro homem, o primeiro amor. Vamos lembrar o que ela falou do pai? Ausente, egoísta, grosseiro, ignorante, colérico. Isso é o pai dela. É a maneira como ela fala do pai. Ah, mas como é que você queria que eu falasse do meu pai? Você poderia falar assim: meu pai teve muitas dificuldades, um homem inconsciente, na dor, sofreu, não conseguiu, não tinha força para ser pai.
Isso é uma pessoa consciente falando de um pai que teve dificuldades. Mas não, é grosseiro, rude. Parece que eu estou escutando, eu estou vendo ela xingar o pai. Bom, se eu não me curo, se eu não aceito o homem que veio, que me deu a vida, quem que vai servir para mim? Para você pensar. Se o homem que deu a vida para ela, que trouxe para ela ao mundo, ela faz isso, quem que vai servir para essa mulher? Aí ela encontra um homem que não aceita ela. Ela encontra um filho que não aceita ela. Será que o universo, Débora, não está querendo te mostrar os seus problemas? Aonde você tem que olhar? Qual a tua parcela do bolo? Né? Qual é a tua parcela do bolo? Mas não é te culpando, não. Ninguém tem culpa de nada, não. Aliás, o grande Bert Hellinger já falava que todos nós somos o quê? Nós somos vítimas de vítimas. Nós somos vítimas de vítimas. Então ninguém está culpando ninguém, mas nessa dinâmica, os dois lados têm que olhar. Eu, por experiência em consultório, didaticamente, tá? Didaticamente, eu atribuo 70% de responsabilidade a quem traiu, então, o marido dela, né, da Débora lá, o estrangeiro que traiu ela, 70% de responsabilidade, a Débora 30%. Ela tem 30%. E por que é importante, Débora, você olhar para isso? Afinal, você escreveu uma carta pedindo ajuda. Por que é importante você olhar para isso? Porque, assim, hoje você está solteira, apesar que eu não sei, talvez você fale aqui que você, se você está namorando de novo ou não, mas o que é interessante? Você vai voltar a se envolver. E que tipo de homem você vai querer perto de você de novo? Um homem grosseiro, um homem calado, um homem que te trai, que te trata mal? A Vanessa coloca aí, ó, muito bem, Vanessa, muito bem colocado aí pela Vanessa. Da mesma maneira que ela rejeita o masculino rejeita ela. Ó, que forte isso que a Vanessa colocou. Então ela rejeita o pai, o masculino rejeita o próprio filho mais velho. E por que não aconteceu? Mas então por que não aconteceu com o mais novo? Porque assim, em terapia sistêmica a gente diz assim, o mais velho já carregou. O mais velho já carregou o processo. Então o mais novo está liberado. E o mais velho, ela tem essa dinâmica de rejeição. O filho mais velho rejeita ela. Ela também rejeita o pai. Não é? Ela não consegue ter um olhar amoroso a esse pai. E veja bem, olhar amoroso, Maurício, olha o pai, é grosseiro, é estúpido. Galera, olhar amoroso, vamos deixar uma coisa clara, não significa que eu tenho que conviver com a pessoa. Beleza? Olhar amoroso não significa que eu tenho que pular no colo desse pai, convencer esse pai a gostar de mim ou a demonstrar mais afeto. O olhar amoroso é aqui dentro. É uma empatia, é conseguir entender que quem foi esse pai ou o que ele pode ter vivido na infância dele, que fez ele se comportar dessa forma, não ter força para ser pai. Mas ao mesmo tempo conseguir ter uma gratidão, porque a minha vida veio dali. Ou você acha que você está nessa família à toa? Por que você nasceu nessa família? A gente tem que começar a se perguntar essas coisas, né? Por que você nasceu nessa família? Uma coincidência? Por que você teve esse pai? Por isso que em terapia sistêmica a gente fala que a gente teve o pai que a gente mereceu para a evolução. A gente teve a mãe que a gente mereceu para o processo evolutivo. Então, ou a gente aceita, olha para isso e assente isso, ou seja, eu concordo, sem me revoltar, mas também não preciso comemorar, mas ou eu faço isso, ou eu não sei aonde nós vamos parar. Eu não sei onde você vai parar, Débora. Ah, mas eu fiz 30 terapias e já me falaram isso. E não resolveu. Sabe por que não resolveu, Débora? Porque não é terapia que vai te resolver. A resolução é sua, é aqui dentro. Você pode fazer 300 terapias. Uma vez eu fiz uma terapia com uma moça, olha que interessante. Ela falou assim, doutor, eu já fiz 12 constelações sistêmicas. Você já fez 12? Já, para tratar o tema que ela tinha trazido, que ela não dava certo no amor.
Aí eu falei assim, o que aparece nas suas constelações? Ah, sempre meu pai, eu tive muito problema com meu pai. Nossa senhora, muito problema. E como é que é a constelação? Nossa, é lindo, doutor, os movimentos que acontecem lá, eu vou lá, abraço o representante do meu pai, a gente se beija, a gente se cura. Eu falei, nossa, que legal. E seu pai é vivo? É. Nossa, como é que está a relação de vocês? Não, eu não converso com ele. Foi isso que eu fui obrigado a escutar. Olha só. Eu falei, como? Eu falei assim, como? Pera um pouco. Ela falou, quer dizer que nas constelações, lá no movimento, lá, você se beija com o representante do teu pai. Mas na vida real você não fala com o teu pai? Não. Você nunca foi até ele? Não. Eu falei, filha, você vai fazer constelação o resto da vida. E não vai dar certo. Não vai dar certo. O movimento é aqui dentro. Ou eu encaro isso e eu mudo, ou eu vou continuar carregando a minha parte, né? Os meus, vamos falar assim, os meus 30%, no caso aqui dela, por ter sido traída. E se ela não resolver, adivinha que tipo de homem se ela não resolver, adivinha que tipo de homem ela vai arrumar de novo? Ela vai arrumar outro homem que vai fazer mal para ela, enquanto ela não honrar o pai. E o que é honrar, pessoal? Eu demorei para entender o que é a palavra honra. E aí eu consegui, trabalhando, conversando com pessoas, eu consegui entender o que é honrar um pai. Honrar um pai é, eu aceito como foi e eu agradeço. Eu não preciso conviver, eu não preciso morrer de amores pelo meu pai, eu não preciso amar o meu pai, mas quando eu honro, eu digo, é como se eu dissesse para ele, papai, você foi um homem sofrido, você não teve para dar. Você deu o que você conseguiu. Eu senti sua falta? Sim, eu senti sua falta. Senti muito. Mas eu entendo porque o senhor só foi até aqui. Então, me desculpe, papai, não posso conviver muito com você. Mas te digo, eu aceito tudo como foi, porque eu não podia mudar, e eu te agradeço. Pronto. Esse é o trabalho de honra. Eu aceito e sou grato. E quando você sabe que uma pessoa está grata, é quando ela não julga mais. Uma pessoa grata não escreve isso aqui, ó. Meu pai é egoísta, ausente, grosseiro, ignorante, colérico. Isso não é o diálogo de uma pessoa que está honrando um pai. Mesmo que ela fez trocentas terapias, não deu certo, porque não mexeu com ela aqui dentro. Viu, Débora? Não mexeu com você. Porque você escrever essa carta para mim, e uma carta escrita dessa forma, me mostra que não está bem feito, não está bem resolvido aí dentro. Ah, Débora, mas então a Débora é bandida por causa disso? Claro que não, Débora. Só que você precisa continuar trabalhando. Talvez usar ferramentas, e aí a reprogramação pode te ajudar para fazer você sentir esse processo de perdão, esse processo de cura, tá? Isso é fundamental, beleza? Isso é fundamental. Vamos um pouquinho mais aqui, ó. Acho que o que eu queria mais na vida era ter um relacionamento amoroso e saudável. Mas como, Débora? Você já começou a sua carta? Você não começou uma carta amorosa e saudável, Débora. Você já foi destilando o seu fel. Ah, mas eu estava te contando a história do meu pai. Mas lembra que eu falei? Você poderia ter escrito assim. Meu pai foi um homem ausente, foi um homem que não teve muito como dar, né? A presença, a parte do pai, talvez por causa dos traumas dele, eu senti muita falta do meu pai. Falar dos seus sentimentos. Agora, aqui você atacou o teu pai. Você criou adjetivos, você fez julgamento para o seu pai. Então você não começou uma carta amorosa e você quer ter um relacionamento amoroso, Débora? É incoerente, querido. Eu vou falar uma situação aqui que eu percebo classicamente em terapia. Quando você não honra pai e mãe, alguma situação na tua vida vai fracassar. Uma ou mais. Então, às vezes, a Débora